Fala galera, aqui é o professor Caju. Vamos para mais uma resolução comentada. Questão UFGD, Matemática, UFGD 2019, Matemática. E ela diz o seguinte: a soma de todos os elementos de um conjunto com n números é S. Se a cada um dos elementos do conjunto for somado 20, depois multiplicado por 5 e subtraído 20, qual é a soma dos elementos do novo conjunto? E as respostas são todas em função de S, tá? Então, vamos representar, ficar mais claro, S como a soma de n números, chamar ele de x1, x2, x3, x4 até xn. Ele é a soma de x1 até xn. A nova soma vai ser pegar cada um dos elementos, por exemplo, x1, somar 20, depois pegar isso, multiplicar por 5 e em seguida subtrair 20. Eu vou fazer isso com todos até o último, que é o xn. Então ele vai virar xn somado 20 multiplicado por 5 e depois subtraído 20. Vamos ver que no que resulta isso aqui. Faz a distributiva, vai ficar 5x1 mais 5 vezes 20, que sabemos que é 100, menos 20, mais... E vai fazendo isso com todos até chegar no último, que vai ficar 5xn, 5 foi ótimo, mais 100 menos 20. E continua, essa linha. Observe aqui que vai ficar o primeiro 5x1 mais 80, mais o próximo até o último, que vai ficar 5xn mais 80, que é 100 menos 20. Agora vem a parte mais delicada, a parte mais importante. Observe que eu tenho um mais 80 para todos os elementos. Mais 80, mais 80, mais 80. Para cada um dos x que eu tinha no início, que eram n, eu tenho mais 80, mais 80, mais 80. Então, eu vou ter o 80 n vezes. Então, eu posso escrever isso aqui assim, ó. 5x1 mais 5x2 mais 5x3 mais 5xn, mas eu separei todos os 80. Eles vão aparecer 80, mais 80, mais 80, mais 80, n vezes. Então, é 80 vezes n. E outra coisa, observe agora só esse pedaço aqui. Todos estão multiplicados por 5. Então, basta eu colocar o 5 em evidência. Nessa soma, o que acontece? Que é x1 mais x2 mais x3 até o xn mais 80n. Agora, lembra no início que x1 mais x2 mais x3 mais xn, ele vale S? Então, isso aqui, ó, vale quanto? Vale S. Então, vai ficar 5 vezes S mais 80 vezes N. E a alternativa que afirma isso é a D de dado. 5 vezes S mais 80 vezes N. Portanto, essa é o gabarito. Aprenderam a técnica? Escreve ela no formato um pouco mais claro, que é x1 mais 3 pontinhos xn, algo mais palpável. Faz as operações nesses elementos que você acaba escrevendo. No meu caso, escrevi o primeiro e o último. Vou escrever o primeiro, o segundo e o último. Enfim, só para ocupar menos espaço, escrevi só o primeiro e o último. E vai percebendo, já que você colocou 3 pontinhos, mas consegue visualizar melhor o macro, né? Toda aquela soma de n termos e o que você pode fazer com ela para poder fazer aparecer a soma original dentro da expressão nova, para poder substituir pelo S. Entenderam a técnica? Então apliquem, tá? Pratiquem. Até a nossa próxima resolução comentada.